O leite não pode ser, ou o líquido não pode ser excessivamente frio ou excessivamente quente. Morno é quando a gente coloca o dedo e não esquenta, é a temperatura corpórea, ok? Porque senão mata o fermento, não vai desenvolver. A mistura a esse líquido da farinha é até dar o ponto. O ponto ao invés de acrescentar a farinha à tigela, ok? Ponto não é uma coisa dura, senão a massa fica dura. Ó, a massa tem que ficar firme, mas macia. Então eu vou jogar um pouco de farinha na mesa para terminar de dar tirar o excesso, né? Eu consegui o ponto que eu queria, ok? Ó, e aí vou dar uma leve sovadinha nela, né? Sovar rasga ela assim, traz pro centro, como se tivesse um umbigo, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, ok? Faz uma bola, de vez em quando dá umas batidinhas, faz um rolo, pode fazer assim e vai sem arrebentar a massa, ó, trazendo, tá? Esse tipo de massa não é como o pão tradicional, que você tem que ficar 20 minutos, 15 minutos dando a sova. É uma massa enriquecida de liquidificador, né? Ok. Boto farinha na mão, em vez de jogar na massa, se ela começar a agarrar. Ó, isso é importante, todo esse processo é importante para que ative o glúten na farinha e libere o gás carbônico da fermentação. Ok? Ó, a massinha está lisa, não está esgarçada, está num ponto bom. Poderia colocá-la agora para crescer até dobrar de volume. Mas esse tipo de massa, eu posso já abri-la no formato que for ser usado. Okay? Vou abrir no formato de retângulo. Não pode ser muito fino. Fazer um formato rocambole, tá? Ela permite vários formatos, não pode ser muito fino. Tá bom, não ficar muito fina. Pronto, vou preparar o recheio agora. Após amassar, dar o ponto à massa, abrir no formato desejado, no recheio desejado, e vou deixar dobrar de volume. Dobrar de volume, se tem dificuldade, bota um pouquinho da massa num copo com água e quando ela subir é que tá bom, ok? Quando ele dobrar de volume, eu vou levar ao forno pré-aquecido. O tempo curto de fermentação pode também criar defeitos, assim como leite quente ou gelado demais, no pão,
ok? Então, para que o pão cresça, o fermento tem que estar bom, não pode estar envelhecido. Observar a cor, o cheiro. Excesso de sal também não permite ao pão crescer. E aí nós vamos deixar ele fermentar, porque a falta de fermentação não é o excesso de fermento. O excesso de fermento estraga o pão. A falta de fermentação, deixar o pão crescer, descansar, tá? Então o pão vai crescer, dobrar de volume. Quando isso ocorrer, nós vamos levá-lo ao forno pré-aquecido. Após a massa dobrar de tamanho, ok? Nós vamos levá-la ao forno pré-aquecido, inicialmente por 10 minutos, no forno a uma temperatura de 200 graus, e depois vamos reduzir para 180, 160, acredito que o forno é 160. E vamos utilizar uma técnica de fazer com que a massa fique mais macia, que não forme a crosta tão rápido, para que não resseque, que é com água, ok? Por cima, ou como eu vou fazer aqui, levar ao forno uma bandeja com água quente, colocar para dar vapor, para melhorar o ressecamento do forno. E levar a massa para assar, inicialmente a 200, e depois reduzir o forno, ok? Após 10 minutos, eu vou retirar a bandeja do forno. Assado no ponto. Agora é desenformar, colocar sobre uma grade para esfriamento. E como é um recheio doce, eu vou passar uma geleia de brilho de damasco, e a gente passa ainda quente. Ó, não pode estar queimado, tá corado, tá bonito. Retirei do forno, desenformei e coloquei sobre uma grade para resfriamento. Por quê? O resfriamento faz o ar circular e evita que a massa fique pesada. Ok? E no caso agora, eu vou passar uma geleia de brilho, vou deixar esfriar, porque a geleia tem que ser passada com ele quente. Deixar ele esfriar para comer ou congelar ele dessa forma também. Agora, quente, isso. É doce, tô passando uma geleia de brilho, ele quente. Quanto mais eu passar, mais brilho vai dar. Poderia ser calda de açúcar ou de água. Após a massa seguir esses procedimentos, né? Ela esfriou. E se eu quiser congelar ele inteiro assado, a gente embrulha no filme, no papel alumínio, depois no filme plástico e congela, ok? E na hora de assar, pode colocar ela no papel alumínio, no forno brando, para que ela vá descongelando. Caso a massa sobre para o dia seguinte, colocá-la, vedá-la toda, não colocar um filme plástico apenas por cima, porque vai ter área que vai ressecar. Vai ter que embalar todo ele no filme plástico e aguardar até o dia seguinte. Não pode ficar, que é um procedimento que eu vi que vocês fazem aí, isso vai ressecar a massa.
quer de um dia para o outro, vai e coloca no forno, esquenta, volta depois, volta para a geladeira. Se ela ficar na geladeira assada, ela vai ficar ressecada, né? É uma massa que não pode ficar vários dias também, que vai ficar ressecada. Mas caso pronta, ela vai ficar toda vedada no filme plástico. Não é apenas botar por cima de um tabuleiro. Seguindo esses procedimentos, eu acredito que não vai ter erro. Se insistir, a questão do forno é fundamental, porque pão para ficar bom tem que ter forno bom, tá? Então coloca a bandeja com água, dê o crescimento correto, não encha de farinha a massa. Vamos ver, né? Então aí, para corrigir. E o armazenamento, as formas são essas, tá? A massa não ficou quebradiça, bastante úmida, ó, tá? Bem saboroso. Então observar isso, o sabor, a textura do pão, né? E ver se corrige, ok? Boa sorte!